Bem, pessoal, voltando, né, a manifestação trata um pouquinho do controle de constitucionalidade repressiva. O que isso quer dizer? Que quando uma lei ela é publicada, ela ingressa no orçamento jurídico passando um controle de constitucionalidade repressiva. Eu tenho, obviamente, o preventivo. Preventivo quer dizer antes, né? Até é comum, né, no linguajar, as pessoas falarem uma manutenção de carro preventiva, né? Ou seja, antes de algum acidente acontecer, enfim, revisão, etc. e tal, e repressivo. Repressivo é depois, tá? No preventivo, o judiciário tem seu papel, o executivo pode segurar e também o legislativo, nas comissões, etc. e tal. O repressivo, tá? Ele tem um desempenho primordial, né? Uma estrela no Poder Judiciário. Por quê? Porque nós temos, né, um modelo de constitucionalidade americano, vem lá do Marbury versus Madison, reconhecendo, né, essa nulidade de qualquer norma que viola a Constituição. É como se fosse a pirâmide de Kelsen, a Constituição está lá no topo e as outras legislações elas devem obedecer aquilo que a Constituição vem trazer. Então, qualquer magistrado, em qualquer instância, poderá reconhecer e julgar, naquele caso concreto, a inconstitucionalidade de uma norma, tá? Como, por exemplo, a questão de um aumento muito alto do IPTU a ponto de entender ali um efeito confiscatório do imóvel. Tá? Em 6 anos, eu nem tinha feito essa conta na última aula, né? Mas nos 15%, 15, 30, 60, em 6 anos. Em 6 anos vai dar praticamente o valor do imóvel, tá? De IPTU. Então, isso demonstra que existe um efeito confiscatório nessa grande, né? nesse valor exacerbado de cobrança de IPTU. Tá? Então, no controle difuso, qualquer juiz ou tribunal pode analisar se uma norma é constitucional ou não e afastar no caso concreto. Tá? É óbvio que para uma questão de Brasil, né, para uma questão de súmula, para uma questão de trazer essas questões, uma súmula para vincular o Brasil todo, eu preciso, claro, recorrer aos tribunais superiores, né, até uma última instância por recurso extraordinário, etc. Agora, qualquer juiz pode afastar a constitucionalidade ou não de determinada norma. Tá? No Brasil, nós adotamos um sistema misto, tá? Uma forma de controle concentrado utilizado pelo STF, que era o que eu estava falando, que vai reger, né, para todo o Brasil essas normas, o que é constitucional e o que não é. Mas no caso em concreto, que é esse caso, por exemplo, que a gente está trazendo, o magistrado de primeiro grau pode sim afastar declarar a inconstitucionalidade e afastar aquela norma da aplicação para esse ou aquele sujeito. Tá? Os legitimados lá tem um rol no 103 que podem entrar com a ADI. Presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara, governador do Estado, procurador-geral e o Conselho Federal da OAB. Tá? Por isso que a OAB também, interessante, a OAB ela não é considerada, né, um órgão, um CREA da vida, né, um órgão simplesmente representativo de determinada profissão. Né? Não é considerado um conselho, ele é sui generis. Por quê? Porque sindicatos, por exemplo, não têm a possibilidade de entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, só a OAB, tá? Além, sim, em questão de conselho, sindicato, nesses grupos de reunião de uma determinada profissão, tá? Não é possível sindicatos bancários, por exemplo, entrar com uma ADI, só o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Claro, presidente, senado, governadores, etc. Mas por isso também que é considerada uma entidade sui generis a OAB, porque ela detém alguns poderes específicos, né, que a Constituição Federal traz, que para outros órgãos não são dados esses poderes. Então,
por ter esses poderes especiais, digamos assim, a OAB ela detém um assento especial, né, uma classificação especial perante os outros órgãos de classe. Tá? Então, os legitimados do 103 podem propor as ações diretas de inconstitucionalidade, constitucionalidade, ADI por omissão também, e a DPF se a norma for anterior à Constituição de 1988. Tá? Poderão também os tribunais de justiça dos estados. Uma outra coisa, eu me lembro do ano passado, tá? Na época da pandemia, o Tribunal de Contas afastou a constitucionalidade, afastou uma legislação, eu não me lembro, foi no Paraná, tá? Eu não me lembro em qual cidade, mas foi no Paraná. Afastou, o Tribunal de Contas ele tem essa competência para poder afastar ou não a constitucionalidade de uma norma. Existe uma súmula do STF que regulamenta essa questão. Fala aqui, deixa eu botar aqui. A declaração incidental somente é permitida de maneira excepcional e no exercício de suas funções jurisdicionais. Então, pode, tá? Desde que seja no exercício das suas funções jurisdicionais e exista ali uma vinculação, tá? De procedimento, etc. e tal. Mas, assim, é de maneira excepcional, tá bom? No controle concentrado, o STF ou os tribunais poderão declarar a lei inconstitucional e assim a norma deixa de ser observada. Tá? Ninguém mais precisa cumprir aquela determinação. Por quê? Porque trata-se de uma questão já sumular, uma questão já de orientação para os outros magistrados. Então, qual a medida, doutora Amanda, né, deve tomar? Eu vou colocar você como advogado. Tá? Vamos apresentar a peça processual adequada. Tá? Então, vocês têm que buscar a solução para o problema do contribuinte que está sendo tributado de forma irregular. O que você vai ver? Foro competente para o julgamento. Lembrando que são duas petições, tratando-se de uma contrarrazão. Primeira petição para o juiz da qual, eu informando para o juiz, olha juiz, eu estou entrando com a contrarrazão, tá? Beleza? E uma outra petição para o juiz, mostrando as razões, os motivos, os porquês, tá? As justificativas, os fundamentos daquelas contrarrazões, pedindo que se mantenha a decisão que foi favorável para você. Tá? Porque o juiz deu a decisão favorável a você. A sua discussão agora é manter essa decisão, porque o município quer reverter a decisão. Tá? Apontar corretamente polo ativo e polo passivo. Tá? Demonstrar as fundamentações legais. Tá? Não confundam com agravo de instrumento. Tá? Agravo de instrumento é lá do 2015. Tá? A apelação ela vem da sentença. Tá? Eu tenho uma sentença, um lançamento final. Nessa situação em que o juiz ele encerra a fase cognitiva do processo, proferindo a sentença, nessa situação o município entrou com uma apelação. Você pode também? Eu poderia se você tivesse perdido em alguma coisa, né? Mas o juiz concordou com você, declarou inconstitucional a cobrança exacerbada dos tributos e a prefeitura recorreu dessa decisão. Você tem que manter a decisão do juiz, tá? Indo contra as situações que aqui foram elencadas para você. Tá? Então, aqui ó, a Procuradoria recorreu, apontando a presunção de constitucionalidade indicada na inicial e alegou não ser possível a discussão da matéria sem que haja integral, gerando inadimplência em razão do impacto dos cofres públicos. Tá? Até hoje não receberam, sempre foi 4%, agora que subiram vai ter impacto nos cofres públicos? Tá? Então, busque os fundamentos. A estrutura a gente já passou, já passei para vocês na última aula. Não esqueçam, tá, do endereçamento. A primeira peça é endereçada para o juiz ACO, o juiz que deu a sentença, e a segunda, sim, que eu endereço para o juiz de segundo grau. Toda vez que for recurso, é nessa estrutura, com uma única exceção dos embargos de declaração. Tá? Embargo de declaração é para o próprio juiz.
quando a sentença for obscura, quando a sentença for omissa. Nessas situações eu entro com embargo de declaração. Aí eu não preciso fazer essa peça de interposição. Por quê? Porque eu vou interpor para quem? Para quem eu interponho já é quem vai julgar. Então eu não tenho que dar a interposição e dar as razões do outro lado. Não, eu só interponho. Eu interponho já junto com as razões, porque o juiz que eu estou interpondo é o juiz que vai julgar. Tá bom? Pessoal, vou dar uma dica para vocês também que eu dei antes da de penal. Quando vocês fazem essas petições, são petições simples, são petições para vocês irem pegando o jeito de peticionar, tá? Aqueles que tiverem vontade, aqueles que já se decidiram, perfeito. Bom, quero fazer trabalho, quero fazer penal. Peguem as peças conforme vocês vão estudando, né? E vejam, por exemplo, as peças da OAB, o que caíram, tá? Então, por exemplo, nas últimas peças de penal, por exemplo, caiu a defesa preliminar, caiu a alegação final. Geralmente eles cobram sempre as mesmas peças, tá? Então, estudem, né, essas peças para que, junto com as atividades que vocês fazem aqui, vocês façam também as peças da OAB. É simples, gente, só entrar OAB FGV, tá? Aqui são os exames, você vai entrar OAB-MS, pode ser qualquer uma, mas entra na OAB-MS lá, e aqui tem, por exemplo, padrão de resposta de constitucional, tá? Vai contar uma mesma historinha, tá? Em relação ao que vocês têm, tá? E aqui vocês têm que entrar nessa situação com uma ação direta de inconstitucionalidade, tá? Aqui fica fácil, ó, porque fala, ó, procurar no partido político que contava com representatividade no Senado Federal e perpetuar a ação estadual submetida ao controle de constitucionalidade, tá? Você entra com uma ADI, por exemplo, aqui. Ah, mas aí que adianta? Não, o que você faz? Você pega o exercício, tenta fazer à mão, tá? Faz normal a sua petição, depois você pode pegar e ver aqui a distribuição de pontos e você corrigir, ou se quiser levar no sábado, eu, o professor Bruno, a gente pode corrigir para vocês, tá? Dando a distribuição de pontos. Então, como que eles avaliam na OAB? Ah, endereçou certo o ministro-presidente do Tribunal Federal? 0,10, tá? Autor, quem que é o autor? 0,20. Então, cada coisinha dessa, cada detalhezinho desse vai valendo alguma coisinha. Gente, data local advogado e OAB já vale 0,10. Então, são detalhes que vocês, desde o começo, não podem errar. Não esqueça de botar data local advogado e OAB, porque vale 0,10. Quando chegar lá no exame da ordem, você pode errar, esquecer uma coisinha besta dessa, perder 0,10 e às vezes ficar com 5,8, 5,9, tá? Tem gente que, eu já conheço gente que aprovou com 5,9, tá? Faltou 0,10, faltou um detalhe. E às vezes e algumas pessoas que conheço, que ficou com 0,9, 0,8, até hoje não passaram, tá? Bateram na trave, no recurso, chegaram em 5,8, 5,9 e não passaram. Então, foquem agora que vocês estão totalmente frescos com as matérias, totalmente atualizados, para já irem exercitando essas peças, além do que a faculdade exige, essas peças que são exigidas lá na hora. Beleza, então, pessoal, boa peça para vocês, tá? Espero que vocês tenham aproveitado um pouco a aula, tá? Poucas pessoas acabam optando um pouquinho por direito constitucional, que é uma matéria um pouquinho mais chatinha, né? Que às vezes envolve direito tributário, às vezes cobre ação direta em constitucionalidade. São matérias que a maioria dos advogados não tem, né? Um dia a dia de trabalho nessa área, de entrar com ADI, etc. e tal. Vez ou outra, uma ação popular, tá? Algumas ações assim, mas raro entrar com ADI, né? Porque são questões mais relativas a Conselho Federal da Ordem, relativas àquelas pessoas do 103, então não é comum todo advogado entrar, tá? Mas é interessante, não são peças tão difíceis e aquilo que vocês precisarem eu estou à disposição, tá bom? Bom final de semana aí para vocês, bom feriado e até a próxima.